noite, bem-vindos ao Mãos e Mentes. Nosso tema hoje é agronegócio. Boa noite, Danilo Reinheimer dos Santos. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos os ouvintes aí, telespectador da TV Com. Um prazer estar aqui contigo. Tudo tranquilo? Tudo beleza. Estamos aí. Vamos começar explicando a FEPAGRO, não? Eu sei que o seu trabalho ele é multifacetado e tem várias frentes de atuação, mas vamos começar com a FEPAGRO, depois a gente vai para a universidade, Academia Francesa, enfim, vamos do Rio Grande para o mundo. Pois é, isso fica, o governador Tarso que vai gostar dessa parada. A FEPAGRO é a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária. Ela é a instituição de pesquisa mais antiga que tem no Rio Grande do Sul, a terceira mais antiga da América Latina, né? Nós só perdemos para o Instituto Agronômico de Campinas e o INIFAT lá em Cuba. Nós estamos com 95 anos. Eu diria, Túlio, que praticamente tudo que se conhece de agricultura hoje, ela passou por dentro da FEPAGRO, lá nos seus primórdios, nos anos 30, 40, 50, teve uma função extraordinária na interiorização da agricultura, né? Essa entrada no Planalto, nas missões, porque nós temos que lembrar que a agricultura ela chegou pelo mar, né? Começou ali em Pelotas e depois é que nós fomos ocupando os vales com a colonização alemã, os morros aí com a colonização italiana, polacos e assim por diante. E nesse todo o universo aí de ocupação do estado do Rio Grande do Sul, praticamente todas as variedades que nós conhecemos, ela tem um histórico dentro da FEPAGRO, as criações, primeiro porco, por exemplo, primeiro suíno aí tipo carne, primeira inseminação artificial, primeiro corte de um cordeiro, né? Inclusive com o Paixão Cortes, que era servidor da FEPAGRO lá em Uruguaiana. Então tem uma história maravilhosa. Obviamente, Túlio, com a criação da Embrapa em 74, todas as organizações estaduais elas tiveram uma retirada do Estado naquela função básica da pesquisa. Centralização, várias áreas. A centralização do ensino, da saúde. Foi tudo para Brasília. Foi tudo para Brasília. E tu sabe que é muito mais difícil o seu retorno, embora hoje nós tenhamos 4 unidades da Embrapa aqui no Rio Grande do Sul, mas há espaço sim para... Há espaço. Há muito espaço. Como é que se trabalha junto? Quer dizer, qual seria o papel de cada um? Qual seria o papel da FEPAGRO? Qual seria o papel da Embrapa? Da Embrapa. Na sua visão de pesquisa em agronegócio. E eu colocaria o papel muito mais importante do que essas duas, que são as universidades. Tá. Nós não podemos esquecer todas as universidades com seus programas de mestrado, doutorado, pós-doutoramento, onde que se faz, eu diria assim, a grande maioria da pesquisa acadêmica que chega ou não chega até os agricultores, a gente pode discutir depois. Né? A Embrapa, ela trabalha com uma temática um tanto definida. Por exemplo, nós pegarmos a unidade da Embrapa aqui da região da Serra em Bento Gonçalves, ela tem o foco na fruticultura, mais especificamente no cultivo de videiras e assim por diante. Então, essas 4 unidades da Embrapa, elas trabalham com a política nacional de desenvolvimento de ciência e tecnologia na área da agricultura. A FEPAGRO, ela tem a sua história ampla, de abranger todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, nós estamos presentes em 22 estados. Estamos fazendo em tudo que é canto pelo estado do Rio Grande do Sul. E nós somos o responsável pela 22 municípios. 22 municípios. Né? Nós estávamos em 26, nós acabamos fechando 4 unidades que não funcionavam adequadamente e nós estamos reduzindo, inclusive, a chegar a 17 ou 18. Então, a FEPAGRO é a responsável pela política de pesquisa do estado do Rio Grande do Sul. A Embrapa é nosso parceiro, assim como a Universidade Federal de Santa Maria, a URGS, a UFPEL, os institutos federais. Né? Mas, por exemplo, na prática, o que a FEPAGRO pode pesquisar que a Embrapa não pode? Ou deve? Não, ambos podem... Não é assim, o que interessaria mais a FEPAGRO do que a Embrapa? Qual é o espaço que ela poderia atuar? A pergunta saiu mal formulada. Mas, de qualquer maneira, ela é bem compreensível. Eu vou usar um exemplo. A parte de sanidade animal. Né? As 4 unidades da Embrapa não têm o foco em estudar doenças ligadas às cadeias produtivas de carnes, por exemplo, suínos, aves. Isso para nós é decisivo. E quem faz isso de forma extraordinária é a FEPAGRO, através do Instituto de Pesquisa de SDF Namor aqui em Eldorado Sul. Nós temos 4 ou 5 laboratórios que são credenciados pelo Ministério da Agricultura e que são digamos assim, a fase final para a exportação. Ninguém pode exportar uma carne sem que ela tenha dentro dos padrões exigidos. E vocês aqui na mídia conhecem muito bem, quando a Rússia não quer mais importar carne de porco, a situação de suíno, a situação que acontece. Então, esse é um bom exemplo de uma ação extraordinariamente bem organizada da FEPAGRO e que complementa as atividades da Embrapa. Né? Por outro lado, o melhoramento genético de trigo. Não tem como a FEPAGRO competir com a Embrapa, a unidade de Passo Fundo, que tem um conjunto muito grande de geneticistas
que trabalham especificamente com o melhoramento do trigo, em que o máximo que a FEPAGRO está fazendo é uma colaboração. Então, a nossa unidade de pesquisa de vacaria, que é uma região estratégica para o melhoramento de trigo, nós fizemos um termo de cooperação técnico-científica com a Embrapa, mas o mentor principal do melhoramento de trigo no estado é a Embrapa. Quer dizer, então, uma visão de cooperação e jamais de concorrência. Jamais, não existe espaço para concorrência em pesquisa em lugar nenhum do mundo, né? Você tem, mesmo na Guerra Fria, você tinha cooperação entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Hoje o Brasil tem concorrência na área da agricultura com todos. Nós concorremos diretamente com a agricultura americana, a agricultura europeia, mas a pesquisa ela é cooperativa, né? Obviamente que algumas questões, por exemplo, o patenteamento de variedades... Sim, a pesquisa privada é diferente. É diferente, mas a pesquisa... Pesquisando lá um medicamento, uma nova semente transgênica... Você tem que esconder, entre aspas, você tem que registrar primeiro para depois divulgar, mas a relação, portanto, nossa com a Embrapa e nossa com as universidades do Instituto é absolutamente aberta, e eu diria que é isso que nós estamos fazendo, a revolução por dentro da FEPAGRO. Está mudando, quer dizer, absolutamente. Está diminuindo o número de unidades. Diminuindo o número de unidades. Encolher para crescer. Encolher para interiorizar os pesquisadores. Não dá para pesquisar ciência do solo no bairro Menino Deus, ali na esquina da Botafogo com a Gonçalves Dias. Eu não posso ter um doutor em fruticultura, né, pesquisando fruticultura. Então nós estamos levando todos os pesquisadores para o interior do estado, nessas nossas unidades, estamos mantendo a administração centralizada. Estão indo para o interior, né? Sim, então, a duras penas, mas estão... Eu ia lhe perguntar. Obviamente tem uma reação um tanto corporativista dos servidores, né, de alguns, porque a grande maioria estão muito felizes indo para o interior, porque lá ele vai estar articulado com as instituições regionais, né? Sim, até porque sem querer fazer a defesa, tem uma vida estruturada aqui, filhos na escola, quer dizer, tem todo um esquema de vida, às vezes é complicado ter que se trasladar. Eu diria que esse é o ônus de ser servidor público, né? Porque nós estamos a serviço do público, nós estamos aqui para auxiliar os agricultores, seja ele o mais descapitalizado, o mais empresariado possível. A função do Estado é ser um indutor e, ao mesmo tempo, ser um indicador de quais são as tendências na agricultura, né? E para fazer isso, você tem que estar no interior. Então, nós estamos interiorizando a pesquisa. Investimento, tudo que nunca existiu dentro da FEPAGRO, com exceção dos anos 60 e 70. Vou dar um exemplo rapidamente. Em 8 anos antes do nosso governo, foram investidos 1,8 milhões de reais dentro da FEPAGRO. Nós estamos em processo licitatório de mais de 55 milhões de reais. Para pesquisa? Para pesquisa. Que equipamento? Desde um simples agitador de laboratório de R$ 1.500 até uma coletadeira de última geração de R$ 500 mil. Fazer cercas. Nós temos 6.800 hectares de terra que não tem mais divisa, não tinha energia elétrica, compra um ar-condicionado e não tinha condição de ligar o ar-condicionado porque a energia elétrica... Essa área da FEPAGRO? Então, de 6.000 hectares, 6.800 hectares de área pesquisa. Da área da pesquisa. Que a grande maioria dela, com o passar do tempo, foi virando uma fazenda mal administrada. Sim. E tu imagina a dificuldade que nós temos de fazer com que isso seja produtivo. Olha, o senhor está mexendo nos abelheiros aí... Mas se você é para fazer o trivial, eu estaria na Universidade Federal de Santa Maria. Com a minha cooperação. Continua sendo professor lá, não? Está licenciado agora? Eu estou licenciado. Eu estou cedido pelo governo do Estado. Obviamente que não posso abrir mão, pelo menos, dos meus orientados. Sim. Ainda tenho 7 orientados de doutorado e 2 orientados de mestrado. E a sua área de pesquisa ela é muito interessante e vem ganhando cada vez mais relevância. Vamos falar sobre ela depois do intervalo, não? Vamos lá. Rápida parada, estamos interrompendo a conversa por breves instantes e sempre agradecendo ao Sebrae, 40 anos, o negócio é acreditar e Unicinos, somos infinitas possibilidades. Já voltamos.